back from the dead. Estar aqui já está. Agradeço mais uma vez a atenção de todo mundo. Agradeço a presença. E vamos começar hoje com o nosso amigo André Barros. Pode chegar, André, por favor. O André está representando o Corpo de Bombeiros aqui do estado do Rio de Janeiro. Ele vai passar um pouco da formação dele, da posição que ele ocupa, e vai passar um pouquinho da experiência do que o Corpo de Bombeiros executa com os drones. Obrigado a todos. Obrigado, Pablo. Bom dia a todos. Feliz Páscoa, domingo de Páscoa. Aquelas pessoas que realmente decidiram fazer aquele esforço a mais de estar aqui hoje, abandonando seus lares, famílias, para poder ter um pouco mais de conhecimento e trocar umas informações que são importantes na operação dos nossos equipamentos, as aeronaves remotamente pilotadas. Bem, a gente fez uma preparação básica para mostrar para vocês o quanto é importante essa troca de informação, essa comunicação, porque o que às vezes a gente presencia durante as nossas operações é a total falta de comunicação. Por que isso? A gente, como órgão de segurança, a gente necessita o quê? Ter a maior segurança possível dentro daquele local. Como a gente ouviu ontem, teve pessoas que operaram lá em Petrópolis, existiu uma coordenação pelo DSEA, existiu uma radiofrequência para se operar naquela localidade, principalmente ali na zona quente, que a gente visualizou ali dentro do morro da oficina. Então, dentro dessa frequência, a gente se comunicava com as aeronaves tripuladas para que houvesse uma coordenação bilateral e o espaço aéreo fosse coordenado sem risco tanto para a operação da aeronave tripulada quanto das aeronaves não tripuladas. E a importância dessa comunicação é isso, você ter uma comunidade, não só da parte da instituição de segurança pública, mas também operadores normais, civis, digamos assim. E a representação disso, no contexto geral das operações, é a maior segurança e a possibilidade de utilizarmos os espaços aéreos em compartilhamento, tanto da aeronave tripulada quanto da aeronave não tripulada. Preparamos uma apresentação direcionada para determinados pontos que seriam esses, das nossas operações e o controle da operação em si no local. Hoje estou pertencendo à Coordenadoria de Veículos Aéreos Não Tripulados. A minha QBMP, a minha qualificação profissional na corporação é de marítimo, sou piloto de embarcação e resgate. Então, são dois mundos totalmente diferentes, o mar e o ar, mas com uma regulamentação própria, cada um, praticamente elas se equivalem, porque existe uma responsabilidade tanto da área militar quanto da área civil. Então, toda vez que a gente vai operar, a gente tem que mentalizar essa responsabilidade na nossa operação. Um roteiro básico, o propósito da Covante, o histórico, o próprio Cevante, que foi o quê? Uma forma da Covante, da coordenadoria, exercer um controle para seus operadores, seria a formação deles, profissionalizar, especializar os operadores de forma que eles tivessem um controle da máquina em operação e pudessem fazer operações com maior segurança. Porque não adianta você ter uma instituição onde vários elementos utilizam determinada aeronave e não há um controle operacional, não há um POP, não há um procedimento que todos devam tomar para operar. Então foi criado o Cevante para justamente a gente fazer o quê? Um alinhamento das normativas de operação desse tipo de material. Operações tipificadas, no caso o descritivo das nossas operações, os tipos de aeronave que a gente possui no momento que exige a operação, alguns dados estatísticos referenciados com BMAR, que são as buscas no mar, buscas em floresta, e os cases, as operações em si com um descritivo direto.
Bem, qual é o propósito principal da Covante hoje do CBMERG? A gente tem essa responsabilidade de dar a todos os militares que têm o curso Cervantes, mas mediante o quê? Um assessoramento de comando, tanto do CBMERG como da unidade de operações aéreas. Por que isso? Como eu falei, a gente opera em conjunto com uma aeronave tripulada. Então você imagina um drone, né, um UA, desse tipo, desse porte que é o Medici 210 V2 RTK, junto com uma aeronave tripulada com pelo menos 5 tripulantes a bordo. Se não houver uma comunicação, uma coordenação, uma doutrina de operação aérea, as duas aeronaves podem vir a fazer o quê? Haver um abaloamento em plena operação. Então a ideia é justamente essa, você orientar os parâmetros e doutrinar essa questão do emprego das aeronaves. Ali diz representar o que couber o interesse do CBMERG. Então, não só para o uso próprio do CBMERG, mas para algumas instituições, como a gente já fez a operação no sistema de monitoramento de vias da Prefeitura e do Estado, que foi o Arco Metropolitano. A gente fez um levantamento do Arco Metropolitano, para quem conhece, de Caxias até o ponto final, que seria lá em Sepetiba, Santa Cruz. Então, todo esse monitoramento foi feito por um órgão, por uma secretaria que não foi a Secretaria de Defesa Civil e Segurança Pública, mas por o órgão de defesa da Secretaria de Obras. Executar e gerenciar essa doutrina, foi o que eu falei. A Covante, ela tem essa demanda, né, de gerenciar esse comando todo, unificar um comando de operação, para que todos os elementos pertencentes a ela operem, de certa forma, conjunta e coesa dentro de cima do sistema de operação de aeronaves não tripuladas. Território fluminense, ali já extrapola um pouco quando a gente necessita fazer alguma operação, no caso de um terremoto lá em Haiti, a gente pode ser deslocado. Então, não só na parte territorial nacional, mas também dependendo do comando e as nossas designações futuras. Então, a gente não fica restrito ao espaço fluminense. Bem, um histórico básico ali, a gente tem uma simbologia, né, que seriam os nossos referenciais de esquadrão. No meio aéreo a gente designa um esquadrão para determinadas atividades. Ali o símbolo inicial do Covante. A primeira turma, no caso, foi o projeto inicial, onde começou o SAER, que é o salvamento aeromarítimo, ou salvamento em questões em área de praia, né, que foi o lançamento da boia. No início a gente começou com 12 militares, e o projeto principal é o quê? Fazer o apoio na praia com o lançamento da boia e apoio ao guarda-vida. A boia, o drone salvaria a pessoa, vai tirar a pessoa da água? Não, não é isso. Porque o guarda-vida, quando ele se desloca para o local, ele geralmente leva um equipamento chamado REST Tub. Então, para fazer a prevenção, a gente fazia o quê? Uma antecipação desse atendimento, desde que, repare, a vítima esteja consciente e exista a possibilidade de ela alcançar a boia. Então, quanto mais preciso for o lançamento da boia sobre a vítima, mais funcional fica aquela atividade. E decidimos o quê? Que existe uma possibilidade da vítima estar inconsciente em uma linha de arrebentação, o que já inviabiliza esse tipo de lançamento. Então, quer dizer, para algumas orientações seria melhor a gente trabalhar com a prevenção. E o que a gente vai falar muito mais à frente ali é a respeito desse tipo de serviço que a gente trabalha, evitando que pessoas estarem em áreas de risco, como pedras, pescadores, até mesmo aquela pessoa que gosta de chegar na beira do precipício, tirar aquela selfie, né? A famosa selfie. Já tivemos casos da gente poder, no resgate, recuperar o celular da vítima, e no celular da vítima ela está executando a foto na hora que ela foi varrida da pedra. Essa vítima veio a óbito, tá? Então você imagina que a pessoa ela descuida do seu próprio viver ali, da sua própria segurança,
em determinadas áreas. Então ela está muito mais preocupada em fazer uma selfie, postar e ganhar like, do que ela estar viva para discutir aquilo. Eu já vi. Então, o que a gente vem fazendo aqui, e algumas reuniões, network, é muito mais fazendo essa disseminação do que é o ideal para se evitar uma emergência, ou criar situações de emergência. Trabalhamos com a prevenção. Então, a nossa ideia hoje, com o equipamento na praia, é trabalhar com essa prevenção. Porque senão a gente vai trabalhar de uma outra forma, que já é na busca do corpo. A água foi embora. Conseguiu a foto. Para quem, essa importância aí já perdeu a validade. Então, um dos marcos principais na nossa criação, né, a criação do Covante, foi a criação do Acordo Operacional, a CAOP, né, junto com um órgão regulador que na época se chamava SRPV São Paulo, hoje com a denominação Centro Regional de Controle de Espaço Aéreo do Sudoeste, Sudeste, né? E aqui foi a assinatura dessa CAOP, ela tem uma denominação, que é a CIRCEA 174, aonde ela beneficia a nossa instituição como a primeira, né, a se gerar uma carta operacional, carta de acordo operacional, aonde a gente viabiliza muito mais agilidade para a nossa operação do que simplesmente você ter que acessar o sistema SARPAS em algumas situações. O primeiro estado do Brasil a ter um Covante é o Rio de Janeiro. É uma coordenadoria direcionada para esse tipo de ação e utilização do material. A gente preconiza essa situação aqui, a criação do acordo operacional, porque algumas instituições elas já operavam alguns equipamentos independentes. Né? Falando... De órgãos de segurança que a gente tem conhecimento, sim. A própria documentação já elaborada hoje, a MCA 56-1, se eu não me engano, para nós é 4. A 4, ela já viabiliza bastante coisa hoje. Sim. Só que ela demanda, em alguns casos, você fazer uma solicitação via SARPAS. A nossa solicitação hoje, através dessa coordenação pela CAOP, o que a gente faz? A gente simplesmente se desloca, a gente é acionado, a gente vai passar ali a parte de acionamento, se desloca para o local e comunica o órgão ATS local, via telefone. Isso quer dizer que a gente entra em contato direto com o ator. Então a gente não precisa dessa ponte no SARPAS. Em algumas situações sim, se vocês vão ver, no caso das não emergenciais, que a gente solicita com um período de antecedência, então a gente faz SARPAS, cria no sistema uma seleta área para operar em determinado espaço de tempo e horário. Então aqui essa CAOP aqui, ela nos possibilita fazer o quê? Acionamento, deslocamento, contato com o órgão ATS e operação imediata. Ok? Aqui o decreto, a gente faz aquela modificação da nossa simbologia, né? Do início, da origem que a gente chama, né? E passa a executar agora a bolacha do grupamento de operações aéreas. Por quê? Antes disso aqui, dessa integração, a Covante ela respondia diretamente ao Estado-Maior. Então a gente tinha um status, mas não tinha um poder. A gente tinha um status de estar respondendo somente ao 02 da cadeia de comando. Agora a gente tem outras etapas abaixo, mas geralmente a funcionalidade disso aqui seria muito mais interessante. Então, para nós foi muito mais, digamos, lucrativo, recompensador, porque a gente já trabalha agora diretamente com as aeronaves não tripuladas dentro do sistema de operação aérea. Então, aqui é o grupamento de operações aéreas, esquadrão OPS, onde tem as aeronaves tripuladas, onde existem os tripulantes, fazem os resgates. E aqui o esquadrão Astério, que é o esquadrão das aeronaves não tripuladas. Isso engloba também a parte de sistemas de complementação que a gente vai ver ali à frente. Como eu falei, a área de complementação, o Covante seria o centro nervoso das operações aéreas para aeronaves não tripuladas. Só que reparem, eu tenho um Covante
no início, na origem, com 12 militares, e hoje o efetivo do Covante para todo o estado do Rio de Janeiro, e como vocês viram, se necessário for mundial, 4 militares. Aumentar, diminuiu. Reparem que a origem, 12. Atualmente, 4 militares. Por que isso? Elementos se desligaram por interesse, elementos se desligaram por não conformidade com a operação e elementos que ainda não tinham definido se era aquilo mesmo e decidiram abandonar. Na verdade, o que ocorreu aqui? Quando foi criado, esses 12 elementos foram designados por seus comandos para participarem desse projeto. Então, muitas das pessoas que ali estavam para cumprir ordens, não por interesse. E existia um grupo que era voluntário para desenvolver esse projeto. Então, o grupo voluntário, até hoje, presente aí só eu, e o coordenador. Os outros que complementam vieram posterior a isso, vieram para trabalhar no Covante. E a complementação dessa equipe, ela veio no que vocês vão ver agora, nas formações posteriores a esse tipo de decisão de você criar essas subseções. Vamos lá. 90% desses militares eles são formados com curso de especialização, que é o CEBANS, em operação com aeronave remota. Então vocês verifiquem que eu tenho hoje formados na corporação 80 militares. Por que isso? É importante. Vou voltar aqui. Reparem a área que a gente abrange. 80 militares em determinados pontos, eles são muito mais viáveis da operação executar momento, em time ali, do que você pegar uma equipe, montar a equipe, que já vai estar pronta, em pronto emprego, e deslocar do Rio de Janeiro para a região norte, Campos. Até você chegar lá, talvez o evento já nem exista mais. Então a ideia do SS Vans é justamente o quê? Expandir o alcance do BOA, o alcance do Covante. É ter subseções em cada área para poder fazer o quê? A economia e o pronto emprego. Seria o quê? Economia de tempo, de material, porque o deslocamento é longo, você tem o desgaste do material na caçamba de uma viatura, o material ele vai, para quem está vendo na frente, é a case dele, do matriz, aqui são as câmeras da operação, e posteriormente vocês vão entender aqui o motivo dos rádios de comunicação, tanto o rádio ponto a ponto, que é onde a gente se comunica direto com o observador, que no caso cada equipe é composta por pelo menos 2 elementos, e o rádio aeronáutico. Por que o rádio aeronáutico? Rota praia, eu tenho puxa-faixa, helicóptero de socorro da polícia, de atendimento da polícia, o helicóptero nosso. Se eu não tiver uma comunicação, estiver fazendo uma busca na Barra da Tijuca ali, para quem conhece, eu tenho uma rota praia. E essa comunicação ela tem que existir, porque senão o risco durante a operação ele é iminente. Então, já que as subseções estão espalhadas hoje, nós temos esses 80 militares, a gente conseguiu manter hoje duas subseções, uma na unidade do 27º GBM aqui em Araruama, então ele atende muito mais esse norte e a questão da região dos lagos, e outra unidade na região serrana, onde a gente tem muita incidência em determinado período do ano de incêndios florestais. Então, o que acontece? Quando essa unidade ela é solicitada e a demanda dela é maior do que ela pode cumprir, aí sim, a gente vai em apoio a essa unidade, como ocorreu nos incêndios florestais em Friburgo e a região ali de Petrópolis. Então, a gente vem para apoiar, tá ok? Mas o pronto atendimento, a resposta imediata, ela já foi dada pela unidade, que seria o quê? A subseção local. E a tendência é a gente expandir cada vez mais essas subseções para justamente encurtar o tempo-resposta no atendimento às emergências.
Aí, como eu falei, a gente vai doutrinar, né, esse pessoal, a gente vai ensinar, capacitar a operar determinadas aeronaves. Hoje a gente trabalha com 3 tipos de aeronaves, o Phantom 4, o Matrix Advanced, Thermal Dual, né, e o RPK do Matrix 210. No caso são 4 aeronaves, mas outras 2. E as subseções elas também têm aeronaves próprias, só que elas não têm aeronaves com a câmera termal. Então, por isso que a gente vai em apoio para determinadas funções e atividades. Como eu falei, a gente tem a tipificação das nossas operações. Identifiquem ali emergenciais e operações não emergenciais, foi o que eu falei. A emergencial, ela demanda o quê? Uma resposta de pronto emprego, uma proatividade do sistema. Então, no contexto da CIRCE 174, isso é muito mais funcional. A gente não precisa estar em uma situação de acionar o SAFA, bloquear aquela área para a operação. A gente vem aqui, identifica o tipo da operação, é o quê? Um combate a incêndio florestal? É um monitoramento ambiental, uma operação de busca? Então, na operação de combate a incêndio, eu tenho 2 tipos de incêndio. O incêndio urbano, edifícios, edificações, em algumas situações de construção, e os incêndios florestais, que é onde a gente tem grande utilidade por conta do referencial latitude e longitude que a gente pode gerar dentro de uma operação de mapa. Por quê? Incêndio florestal. Quem já viu o despejo de água de um helicóptero? Só em vídeo, né? Então, por que era a aeronave, essa funcionalidade operacional do drone era necessária às vezes para você cooperar com a aeronave tripulada? Porque na latitude e longitude que você verifica através de uma foto na vertical do ponto, você orienta a aeronave que está fazendo a coleta da água em determinado ponto e evita que ela fique o quê? Procurando um ponto a ser feito o despejo. Então isso gera o quê? Um consumo de combustível e uma resposta mais pronta àquele combate que às vezes por determinado tempo de espera ele se alastra com maior facilidade. Então isso dá uma agilidade ao combate a incêndio florestal. Você falou essa questão aí da latitude e longitude do ponto. Eu sei que no meu trabalho eu uso muito. Tem aplicativo de celular que quando você coloca ele para foto, ele já está mostrando as coordenadas ali em overlay, né, projetada em cima da imagem. Mas para drone, eu nunca vi isso. Você tem esse recurso Então, na imagem está mostrando as coordenadas? Os rádios, eles vão fazendo o acompanhamento do fly record da aeronave. Então, para todo deslocamento da aeronave, ela tem um ponto referencial no solo. Sim. E o RPK é quem vai fazendo o quê? O reposicionamento e o alinhamento para te dar uma maior precisão de quando você passar essa referência latitude e longitude para a aeronave. Ah, entendi. E ela te informa isso? Você consegue ver isso no aplicativo? Ela fica na tela. Tá. Então você acompanha a tela com esse referencial. O que às vezes acontece a gente informar através do WhatsApp. A gente dá um print na tela, tira uma foto da tela, aonde está o ponto e já envia para ele direto. Entendi. Tá ok? Então vamos lá. Monitoramento ambiental é no caso posterior ao incêndio. Geralmente a gente quer fazer uma avaliação da área que foi atingida. Então a gente tem como fazer essa medição, né? Alguns softwares facilitam. Operações de busca. E essas aí são as que incrementam muito mais a nossa utilização dentro do sistema de salvamento. Por quê? A gente tem matas e florestas, os BMAR, que são as buscas no mar, seja ela por afundamento de embarcação, suicida, geralmente o cara pula da ponte em Niterói, e lagos e rios e represas. Isso aí já é um pouco mais, como é que eu posso dizer, menos frequente, mas também ocorre muito, ok? Aqui no estado. Monitoramento de incidentes. Qual seria esse monitoramento de incidentes? A gente teve há pouco tempo lá, Angra dos Reis, Mombucaba, Monsuaba, Petrópolis. Monitoramento seria o quê? A gente não vai fazer uma busca de pessoa, porque são áreas restritas, e o que a gente faz, na maioria das vezes, é uma seleção da área, a gente executa uma foto, para que essa foto ela sirva como o quê? Alguém tem ideia? Eu tenho uma área restrita, eu tiro uma foto, para ser monitorada através do quê? Do processo do dia a dia de escavação, do processo do dia a dia de você
retirar a vítima e informar dentro daquele esquadramento que você vai dar aquela foto, referências posicionais aonde foram achadas as vítimas. Então, se você tem uma quantidade de vítimas a ser buscada dentro daquela área, você faz uma área B, uma área A, uma área C, uma área D, para que você tenha dentro daquele perímetro equipes trabalhando em diferentes pontos. Para que você não fique cavando num ponto, daqui a pouco o cara joga a terra para o lado, aí o cara do lado vai cavar e... Então você esquadrinha a tua área de operação, separando por setores, e esses setores vão ser operados de acordo com os sistemas que vocês selecionarem ali, os grupos que vocês selecionarem para operar dentro daquele setor. Então você tem muito maior agilidade no resgate e o efeito sanfona da parte operacional da areia, da terra que você venha a movimentar. Dividir em OTAN, por conta da área que vai ser voada, é uma fiscalização. Você tem a possibilidade de prever uma data, então você faz um acompanhamento, uma seleção da operação pelos SARPs e, no caso, o aerolevantamento. Ou, na verdade, isso aqui é muito mais monitoramento aéreo com a foto que você tira da área, ou simplesmente você cria o quê? Uma imagem 3D, como a gente criou lá na situação da Muzema. Quem teve informação da Muzema, quando teve desmoronamento dos prédios na Muzema, a gente fez um dimensionamento através do 3D gerado para poder fazer o quê? Justamente áreas de acesso, áreas de risco, para identificar e você ter essa possibilidade de viabilizar um trabalho com maior segurança dentro do espaço ali. Mas todas essas aqui, elas não necessitam o quê? Pronto emprego, elas são demandas. Então essas demandas elas são executadas sempre pelos SARPs. Ou por criação de NOTAM. Alguém não sabe o que é um NOTAM? Qual a finalidade do NOTAM? É selecionar uma área em determinado espaço de tempo e horário para que todo o sistema de operação aérea tenha um conhecimento disso. Todo piloto que antes de decolar ele tem que ter uma previsão para onde ele vai, se dentro daquela área existe um NOTAM. André, foi criado um NOTAM para onde? Para a gente voar naquele campo. Perfeito. Então é uma área que você pode voar sem a necessidade de fazer o quê? Uma solicitação, porque já está criado o NOTAM. Então aquela área já está balizada para as outras aeronaves que operam dentro do sistema de compatibilidade do espaço aéreo. Como eu falei, os 3 tipos de aeronave que a gente opera no momento. Então, por muito tempo a gente operou aeronaves Phantom 3 Pro e Phantom 3 Advanced. Aí a gente entra numa questão muito simples. Será que essa aeronave ela é tão boa quanto essa aeronave ou essa aeronave? Que eu vi inviabilize você adquirir esse tipo de material para uma operação de foto e filmagem? Depende da situação. O que a gente costuma dizer é: se eu tenho uma foto e filmagem necessária ser necessário feito à noite, essas aeronaves se enquadram, essa não. Então, não é a aeronave que vai importar, é a utilidade dela final e a geração do produto que vai me dar a definição de ser necessário ou não. Imagina eu fazer um monitoramento aéreo em cima de um morro, como ali, para quem conhece o Rio de Janeiro, a Pedra Branca ali é o segundo ponto maior, a Pedra do Ponto é o segundo maior ponto em altura da cidade do Rio de Janeiro. Está lá a 900 metros subindo com um material desse. São pelo menos 35 quilos de material para chegar lá em cima e tirar uma foto. E aí? Não seria mais adequado? A portabilidade do material? Então não adianta você ter um material que custa hoje em torno de 400, 500 mil todo o conjunto e um material que custa 32 mil, 36 mil, 46 mil, dependendo da configuração de baterias. Então, para mim, a portabilidade para determinadas funções é muito mais útil. É claro que se eu quero ter algo mais parrudo, que eu tenho que ter um zoom, eu não preciso me aproximar, eu posso utilizar esse material. Então, a questão é: qual é a melhor aeronave para eu operar? Aquela que atende a minha necessidade de resposta. Deu para entender mais ou menos a questão aqui? Um Phantom 3 suficiente foi o que fez o monitoramento do arco metropolitano.
Phantom 3, Advanced. Então depende muito do que você quer gerar de produto. Atualmente essas 3 são as que a gente opera. Aqui alguns dados estatísticos, né? Algumas relevâncias de informação que maior utilização da corporação em operações foram o quê? Em busca marítima. Por que isso? Se lembra da prevenção lá atrás, que a gente trabalhava com a boia, já na ação? E por que não trabalhar na prevenção? Não quero chegar ao ponto de ter que lançar uma boia se eu posso trabalhar com a prevenção. Tem alguma coisa falhando, não tem? Então, se eu não tenho essa prevenção, eu vou gerar muito mais trabalho de resgate do que propriamente dito de trabalho funcional, que é a nossa parte, que é a prevenção. Então, a gente iniciou o projeto do grupamento marítimo e, como todo projeto inicial, é visto de forma desconfiada por aqueles que estão utilizando ali. Já falaram até que no momento do projeto inicial a gente ia tomar a vaga do guarda-vida. Cara, nada substitui o homem. O homem, na verdade, ele é o ponto final, é o produto final do que vai ser feito, que é o resgate. Então, até a aeronave tripulada, existe esse conflito, às vezes, de paradigma. Por quê? Quando você diz que a aeronave vai fazer um monitoramento, você está tirando aquela expectativa do piloto da aeronave de fazer o voo, de ganhar a hora de voo. Hoje em dia, o propósito da nossa operação trabalha com 1 hora pós-evento. A pessoa afundou 1 hora até 1 hora de operação tripulada. A partir de 1 hora, ela passa a ser monitoramento do drone. Por que isso? Alguém sabe quanto custa 1 hora de voo? Numa aeronave tripulada, uns quilos mais ou menos? Alguém tem uma noção? O combustível está caro. Então vamos lá. Segundo informações do pessoal da manutenção, 1 hora de voo em combustível, estou falando no restante, tem um desgaste da peça, cada aeronave ela trabalha com tempo de operação para cada peça, então você tem lá revisando as 100 horas, 150 horas, 12 anos, enfim, tem um uso temporal. Então, quando você gera esse trabalho de economia, não só do combustível, de custo de pelo menos R$6.000 hora, você beneficia de alguma forma que um prolongamento da vida do material, uma diminuição dos custos operacionais, e justamente porque eu estou voando sobre o mar, correto? Imagina a maresia nas entranhas do motor principal, do rotor principal. E aí? Um desgaste maior. Então, tudo isso aqui é compensado através das aeronaves não tripuladas. Então, ficou estipulado foi o quê? 1 hora de operação, a aeronave tripulada, passou disso, a gente implementa o drone na busca. Não só o drone, mas também o que acontece? Eu preciso ter uma base de apoio para quando eu localizar a pessoa, eu ter uma resposta imediata, que seria um cara no bote, um militar que está no bote, ou na AMA, seria um jet ski. Então, o conjunto de operações que a gente faz de busca no mar é tanto com o bote quanto com a AMA. Por quê? A gente localizou, identificou, o cara mergulha e pega. Porque não adianta eu localizar, o corpo achou, voltei. Acabou, isso é corrente. A corrente está conduzindo o corpo. Então, a presteza está aí, você trabalha conjunto. Quando eu tenho operações de busca e tenho o compartilhamento do espaço aéreo com aeronaves tripuladas, que foi no caso, ocorreram 2 vezes lá quando a gente teve a perda de 2 oficiais em curso no salva-mar, o que aconteceu? 2 aeronaves tripuladas, mais 2 aeronaves não tripuladas, mais embarcações, que imagina tudo isso num cenário, uma área de 1 quilômetro de operação. Se eu não tiver uma comunicação bilateral, tanto com a embarcação quanto a aeronave tripulada, provavelmente você possa ter um incidente no local. Então, a importância dos rádios na comunicação desse tipo de busca, que são mais frequentes na nossa operação, como vocês podem ver através do gráfico ali. Aqui é aquele mapa, a mancha, né, das nossas operações.
podem ver que ela não está restrita somente à capital, né? Imagina isso aí para 4 militares. Então a necessidade da gente formar é muito importante, mas se a gente formar e gerar subseções, nosso trabalho vai minimizar bastante, tá ok? E a ideia é essa, você disseminar o conhecimento e fazer essa especulação de ocupação de áreas por conta desse atendimento proativo. Você tem uma resposta imediata ao ponto em determinadas áreas, tá ok? Pode falar. O emprego dos militares vão ser utilizados militares ativos no grupamento do Corpo de Bombeiros, ou o senhor acha que vai ser uma terceirização de outros profissionais para estar agregando? Vou passar um pouco mais à frente ali esse ponto aí. Então vamos lá, algumas atuações que a gente teve, né? Identifiquem aqui que são 2 imagens de momento, uma RGB, a outra no PAROS, na termal. Então tem a utilização desse sistema também para monitoramento em áreas de desastre, ali onde você tem um acompanhamento de uma equipe, onde ela fica o POS, né? Na verdade são as equipes que fazem as buscas em áreas colapsadas. Então existe todo um procedimento de escoramento. Então você faz um acompanhamento da equipe, não só no local ali, como também na área ao entorno dela, por conta de risco tratado em uma área quente. Então aqui você tem a área visual, o RGB, e outra, uma questão do PAROS que foi utilizada. Aqui operações à noite, de monitoramento em área de lagoa, né? Ali estava tendo uma incidência de invasão e depredação do material que ainda restava ali do antigo do SARA, né, do Hospital SARA. Agora já não está mais ativado, mas ainda existiam alguns materiais ali que as pessoas invadiam a área e faziam a retirada desse material. Então a gente passou a monitorar em alguns momentos dessa região. Aqui, como eu falei, a gente tem a área da Muzema, né, onde um edifício ele entrou no efeito sanfona e várias lajes sobrepostas geraram essa sanfona de estruturas aqui. Como vocês podem ver, os primeiros andares sobrepostos e onde eram executados os serviços em setores. Aqui não está definido, mas o Alfa, o Bravo, o Charlie e o Delta. Então você tinha uma operação maior em determinados pontos que existiam mais riscos de ter mais incidência de ter as vítimas. Então você fazia as identificações dos pontos e fazia um descavamento. Isso aí você vai fazendo um acompanhamento do processo de abordagem da área do passo a passo do evento. Aqui é aquilo que eu falei, a questão do 3D para observações e medições de algumas passagens que a gente necessitava ter por conta das viaturas maiores, né, onde levariam as caçambas, os tratores, as retroescavadeiras, e a gente, com esse sistema aqui de medição através do 3D, mapeamento, a gente gerou uma conformidade, uma possibilidade de enlacar as vias ali do processo para que a assistência chegasse até o local. Então esse 3D foi muito bom por conta disso. A gente conseguiu visualizar as vias de acesso e fazer as medições por conta desse mapeamento aí. No outro, também conhecido, foi um incêndio no Museu Nacional, lá na Quinta da Boa Vista. Aqui foi feito um mapeamento aéreo e a questão ali da conservação de algumas partes do museu, né? Seriam os telhados aqui no centro do objetivo. Bom, agora vamos começar os casos, né? Então quando a gente fala em casos, cara, o que acontece? A gente vai para uma missão e se depara com outras missões. Esse é o problema. Nem sempre uma missão vai ser aquela coisa ponto A e ponto B. Então a gente tem que estar preparado. Geralmente, essa é a questão de você preparar o militar para ele entender o que está acontecendo à volta dele. Porque quando você vai fazer uma operação, nesse caso aqui, uma operação de busca, um suicida ali pulou da ponte em Niterói, alguém visualiza a ponte? E aqui já é um outro ponto de busca, porque a gente divide os setores para fazer busca e dependendo da corrente
para onde você visualizar que a corrente está jogando, pelo período, maré, né? Cheia de maré, baixa de maré. Então tudo isso aqui, ó, é avaliado. Não é simplesmente você chegar no local, levantar o drone, voar. Cara, existe uma preparação. Você chega no ponto, você já fez o levantamento da corrente, esse daí já é o terceiro ou quarto dia da operação. E o que a gente fez aqui foi para um ponto mais afastado e onde a corrente, que foi nesse sentido, Caju, ponto principal, que é o vão central, sentido Caju. Por quê? No dia do evento, no dia posterior a pessoa ter pulado, a gente foi lá no centro de operações da ponte, onde a gente tem câmeras que fazem todo o monitoramento da ponte. Porque eu poderia chegar lá na ponte, solicitar autorização e fazer o voo. Mas aonde ele pulou? Para onde a corrente jogou o corpo? Porque o corpo ele não afunda de imediato. Deu para entender? Então eu faço um levantamento prévio do que está ali, eu faço o meu planejamento no meu aro. Alguém não sabe o que é um aro? Análise de risco operacional. Aqui ao fundo, eu tenho o aeroporto Santos Dumont. Próximo a essa região aqui, eu tenho a rampa de descida perna do vento do aeroporto do Galeão. Será que é só subir o drone? Então existe um planejamento. Então quando você vê uma equipe Covante ou qualquer equipe que esteja representando a corporação, imagine que antes de eu decolar o meu drone próximo a ele, eu devo pelo menos me informar o que está ocorrendo e o que aconteceu. Vocês vão ver mais à frente em Petrópolis. Foi às vezes até desagradável, é até desagradável a essa altura do campeonato você tem que chegar, abordar uma pessoa e ela tem que entender que aquela operação dela ali está irregular. Ah, eu tenho autorização. De quem? O espaço aéreo estava fechado. Existia uma coordenação de operação diária. Você não se apresentou na coordenação para fazer essa solicitação. Então, existem locais que você vai ter a possibilidade de voar e outras não. E a pessoa tem que entender isso. Só que muitas das vezes, como eu falei, a foto, às vezes, ela ultrapassa o sentido da responsabilidade. Então, às vezes, a pessoa quer tirar uma foto, quer fazer um registro, muito mais para publicar e ganhar um like. É isso que eu quero poder passar para vocês, essa interpretação do que se faz no local do evento, uma área quente, do que a gente pode colaborar com vocês também. Porque existem situações, como no caso lá da praia, onde outras pessoas participaram da busca, sem ser efetivamente da corporação, e o que a gente fez? A gente delimitou a área para cada piloto. Dentro dessa área a gente tinha uma ação, o que eles iriam fazer, e como seria a coordenação. Ó, quando a aeronave decolar da lagoa, eu vou entrar em contato com vocês e todas as aeronaves vão ser postas no chão. Todos de acordo, e foi feito assim. A aeronave se retirava, ela informava, a gente se comunicava, ó, retornando para abastecimento na lagoa. Ok. Acionava todos os outros pilotos, tanto a minha direita quanto a minha esquerda, para poderem fazer o voo até o próximo aviso de recolhimento das aeronaves. Isso é possível. Só que o cara tem que ter consciência disso. Porque voar sozinho, fazer N, qualquer um faz. A questão é isso aqui, ó. A responsabilidade de você estar no local buscando um corpo, porque a pessoa já está sem vida, você está buscando um corpo para que a pessoa possa ser enterrada pelos seus entes. Só que isso aqui é um risco também para a nossa operação. A gente tem áreas de sobrevoo de aeronaves tripuladas com passageiros. Se a gente não tiver o cuidado do não respeitar isso, a gente também pode causar acidente. Por isso que nosso planejamento é em torno de tudo que está em volta da nossa área de atuação. Como eu falei, a ponte, a área de decolagem, a gente decolou para proximidades do pier e uma área próxima ali, que é uma área de corrente que ela atravessa para dentro de uma área onde tem algumas instalações ali de embarcações. Então o nosso voo seria nesse ponto. A gente decolou do ponto inicial com uma missão, né, que é orientar também a embarcação que estava no local.
Como é que a gente orienta uma embarcação com a aeronave? A gente tem a comunicação do ponto a ponto. A embarcação, ela não olha a quilometragem da via, porque a via ela está marcada lá na pista. A embarcação, ela se orienta pelo número do pilar da ponte. Então a gente tira o pilar base e passa essa informação, que a gente tem um zoom da câmera e a gente não precisa chegar lá para poder fazer essa leitura. A gente identifica o numeral do pilar e a gente informa a embarcação: pilar 42, área de varredura à direita. Então pilar 42, área de varredura à direita. Tá ok? Isso aqui não é uma das nossas embarcações, porque ali é um tráfego marítimo também, a gente tem boia de sinalização. Mas a gente orienta a embarcação que a partir do pilar 42, no quadrante à direita, a gente está executando a busca aérea, para eles poderem também fazer o respaldo da busca marítima. Então, é um trabalho conjunto, mas que de repente surgiu um imprevisto e a gente conseguiu identificar, durante a busca, né, do corpo, a gente visualizou que algo estava acontecendo nessa região aqui. Vamos lá monitorar, vamos ver o que é. A gente se aproxima, dá um zoom com a câmera, tem um casco dentro de um jique ali de reparo, tem fumaça. Primeira coisa, a gente já avisa ao centro de operação que existe determinado ponto, aí dá um ponto de referência ali que era o hospital próximo. A gente se desloca para o local. A gente se desloca não, né? A gente desloca a aeronave para o local. Chegando no local. Opa. Consegue mudar aí? Chegando no local, a gente identifica do que se trata. É um navio, ele está tendo o casco totalmente desmontado, né? E você desmonta o casco através do maçarico. Ali você vai fazendo os cortes. O que aconteceu ali? Alguém tem uma previsão do que possa ter acontecido ali? Porão do navio, o que tem? Óleo. Geralmente óleo, né? Então alguma fagulha desse maçarico atingiu o compartimento de óleo do navio e causou essa pequena churrasqueira aí, né? Reparem que aqui eu tenho pessoas. A gente percebe que quando a pessoa está em perigo, ela não vai ficar olhando fogo, né? Ela vai fugir dali. Então, se tem ali pessoas observando tudo isso acontecer, a gente percebeu, não deve ter vítima. Então, a gente passou a tentar identificar o local, passar a informação para o centro de operações, e o centro de operações tentou chegar o mais próximo possível de contato com esse local ali. Na verdade, era uma empresa que estava fazendo esse desmanche da embarcação. Esse desmanche da embarcação, só que para determinadas áreas, você colocar fogo próximo a uma cabeceira de aeroporto com esse volume de fumaça, é um risco para a navegação aérea, vocês concordam? Eu ia perguntar, isso aí, além do crime ambiental, já também está atrapalhando o aeroporto. Então, aí a rampa ela passa mais ou menos naquela direção, só que em alturas mais altitude, né? Só que isso aqui não foi o previsível para eles. Na verdade, aconteceu. Aí a gente mandou a embarcação fazer uma vistoria lá no local para ver se tinha vítima, alguma coisa, se haveria necessidade de um acionamento aéreo para transporte de ferido, alguma coisa desse tipo. Aí parece que o mestre da embarcação, né, chegou próximo, aportou lá, desceu pelo local e informaram a ele que aquilo ali é normal. Na verdade, houve um desleixo, né, com a segurança e aconteceu esse imprevisto aqui, que foi o acionamento, a ignição daquele óleo combustível que estava no fundo do porão por conta do corte de maçarico que estava ocorrendo ali. Resumindo, saímos desse outro ponto, a bateria já estava no limite, né, para trazer com segurança. Aí próximo à área que a gente estava voando, ali é uma área militar do Exército. O que a gente encontra? Dentro de uma área militar, uma canoa, 2 pescadores puxando rede, ou jogando, eles estavam jogando a rede, na verdade, próximo à área militar. É um risco para eles?
Não sou eu que vou identificar isso. O militar que estava acompanhando a gente identificou a posição através do drone, mandou a patrulha e a partir do acionamento da patrulha lá, eles recolheram a rede e se evadiram do local. Então, quer dizer, você sai para fazer uma busca marítima, se depara com incêndio em navio, embarcação, e ainda tem que fazer um acompanhamento e monitoramento de segurança numa área militar. Então, vejo que são coisas distintas, mas que podem ocorrer. Você tem várias utilizações ao mesmo período da utilização do drone. Então, é isso que vocês têm que entender. O drone é uma ferramenta importante, desde que bem utilizada. Utilizou, voltou para a operação, voltou em segurança, pousou, depois prosseguiu com a busca. Alguém consegue ver alguma coisa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, imagina uma tela dessa numa decolagem noturna, visão RGB, câmera de zoom, Z30, ok? Então, o que acontece quando eu digo que a parte termal é importante para nossas operações? Isso é um vídeo, tá? Isso é para mostrar o centro de acompanhamento, que eram os oficiais que estavam acompanhando a nossa operação nessa noite aí lá em Teresópolis, lá em Petrópolis, quase Friburgo. Se eu não tenho equipamento próprio para o monitoramento de incêndio florestal, é isso aí que eu vou ter de resultado. Um voo praticamente inútil. Então vamos lá, eu tenho algumas orientações aqui, que é a área do incêndio, né, mais ou menos pré-definidas. Eu tenho bombeiros lá atuando no combate a incêndio. É uma região de escarpa, escarpa é uma área mais íngreme, né? Eu tinha um acesso superior aqui, por uma via, que era a única via. Qual é o risco de eu mandar uma guarnição, uma viatura lá para cima da via? Se o vento mudar de direção, para onde vai esse fogo? E eles vão sair por onde? Se eu só tenho aquela via. Vão ficar encurralados e perder saudações. Então vamos lá, a gente faz o quê? Uma leitura térmica do local, identificamos alguns militares espalhados no terreno. Combate a incêndio a essa hora, ela se torna quase que inviável por conta do quê? Eu tenho uma visão macro aqui da região, mas micro aqui, eu tenho depressões, eu tenho buracos, eu tenho valas, eu tenho ravinas. Se um militar desse entra por uma ravina abaixo, como é que eu vou identificar depois? Então a orientação que a gente tenta passar para a equipe de solo é isso aqui, ó. Eu tenho uma região, eu tenho uma via de acesso. O que eles tomam de decisão é justamente isso, é orientar a decisão do oficial responsável por essa ação aqui. Pergunta, você pode usar essa imagem para orientar, por exemplo, um avião-tanque para despejar? Perfeito. Vamos lá, só que as nossas aeronaves não voam à noite. Então o despejo de água pode não ocorrer durante esse período. Só que eu tenho militares ali. E aí? Deu para entender de incêndio numa região de montanha? É um vídeo também, na verdade, que não está passando. Identificar a área, mostrar que aquela região ela tem uma necessidade de combate imediato, mas que no momento despejo de água é impossível. Então aqui é o que? É acompanhar o deslocamento do incêndio, acompanhar o que? A linha de fogo, está indo para a direita, está indo para a esquerda, está subindo, está descendo, e fazer com que os militares nunca entrem nessa linha para serem atingidos pelo fogo. O que eles têm que fazer sempre é o quê? Fogo à direita, entra pela esquerda. Vai desbordando. Está tão fácil de... Acho que o microfone
atrapalha até mais do que ajuda, mas tudo bem. Vamos lá. Então esse desbordo aqui da orientação que a gente tem é justamente por conta dessa orientação que a gente faz. A gente tem ali a parte mais quente, né, do fogo em si, uma área já que foi queimada, já está somente não digo nem a brasa, mas a parte quente, né? Militares, orientamos, recolhemos as equipes e passamos a trabalhar o quê? Com a orientação prévia do que a gente ia fazer. O que é isso? O evento aconteceu de manhã, 4 horas da manhã, a gente realizava os voos no mesmo local, identificava o que tinha de ponto de ignição ainda, fogo, ou alguma área que ainda pudesse engrandecer e iniciar outra proatividade de incêndio aqui na região, e fazíamos o combate desde que haja a possibilidade de pessoal chegar ao local, a gente mobilizava através das vias possíveis. Se fosse uma área, como eu falei, era uma área de escapa, onde a pessoa não tinha o acesso, não existiam vias de acesso, então aquele ponto era referenciado e a aeronave vinha posterior a isso na manhã, no primeiro horário que a gente chama, né, e fazia o despejo da água em cima daquele ponto. Por quê? A gente fazia uma prévia das nossas operações e esse planejamento incluía também o briefing da aeronave tripulada. Então a aeronave tripulada, quando ela decolava no primeiro horário, ela já tinha os pontos referenciados em solo e ela fazia o despejo da água, evitando com isso que expusesse em risco as pessoas, os militares, ao entorno do evento. Uma outra informação também de combate a incêndio importante que a gente utiliza a operação conjunta com a aeronave tripulada. Eu não sei se os senhores vão identificar aqui a aeronave. Alguém não identificou a aeronave? Ali. Só tem um helicóptero com um BAMB, né? O BAMB é onde você tem ali o reservatório de água para despejo. A região de incêndio era uma região de torres de transmissão de energia. Então, toda a tua área de operação ela tem limitações, entendeu? A altura da operação, a gente estava abrigado pelo Pico da Pedra Branca ali, que é a parte mais alta na região. Aqui era um morro mais abaixo. E o que a gente fez? A gente ia lá no ponto, delimitava a orientação, a aeronave vinha com o BAMB e realizava o despejo. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui uma mancha branca no... Imaginem uma aeronave com mais de 500 litros ali, identificaram quase imperceptível ali no local, para você ver a extensão do incêndio florestal. Tu imagina as pessoas, os militares, em deslocamento por uma área de ravina, onde você tem acesso quase nenhum, e expor, né, o risco de você estar em uma área daquele capim, capim navalha, ou aquele colonial, e qualquer vento mudando a alteração, a direção do vento, você põe em risco aquela situação ali. Então você tem a aeronave, orienta, e a aeronave faz o despejo. Então a utilização nesse sentido, tanto no combate à noite, é de orientação, quanto nesse combate é de orientação. Combate a incêndio florestal. Aqui foi a situação que a gente teve parte do monitoramento, parte de busca. Petrópolis, aí que eu falei, o morro da oficina. Reparem que eu tenho uma região com bastante condensação ali, das nuvens ali, né? Baixas. Deixa eu só volta só o... Então eu tenho que fazer uma conferência, fazer uma inspeção no topo daquela raspagem do morro ali, o descolamento da terra em cima da pedra. Para quê? Para orientar as equipes que estão embaixo. Reparem que nem sempre eu tenho uma visibilidade boa, eu também não posso chegar bem próximo à elevação, no caso aí está bem afastado, né? Mas às vezes a gente tinha que adentrar em alguns pontos dali da nuvem, não deixando envelopar, que a gente chama, que a nuvem envolve a aeronave, você perde totalmente a sua orientação visual. Então é tentar tirar o máximo de proveito da informação onde eu tinha pedras que poderiam se manter escorregadias, ou ter um novo escorregamento de pedra dali para cima de uma área que já tinha sido atingida. A área atingida, toda essa região, podem ver várias pedras aqui.
E o que mais preocupava na nossa operação é o quê? Lá embaixo tem pessoas trabalhando. A área de difícil deslocamento, porque é lama, então às vezes o militar, para se deslocar, ele tinha que dar um passo de cada vez, com o afundamento da perna quase na altura do joelho, porque aqui eu tenho infiltrações, água, região com água, e tu imagina essa quantidade de pessoas trabalhando. Acho que vai ficar mais visível agora. E há um descolamento de pedra sem prévio aviso. A nossa missão ali era o quê? Monitorar para que esse trabalho pudesse ser executado. Eu vou segurar a pedra com drone? Mas eu tenho o quê? Uma previsão e o acompanhamento de um geólogo, que era da Defesa Civil, por quê? Meu trabalho é monitorar, mas quem entende do deslocamento, da necessidade ou não de evacuar aquela região, não sei eles. Então a gente trabalha em conjunto com essa situação, nessas situações com outras pessoas. A gente não detém o poder de falar, fica aí, não tem nada acontecendo. O geólogo ele vai fazendo o acompanhamento, ele tem um equipamento que vai fazendo a medição, metros, se há necessidade de fazer. Então ele vai fazer toda a estrutura que possibilite a ele ter uma medição de deslocamento ou não do terreno, uma pessoa de campo e uma pessoa que vai estar acompanhando diretamente a imagem. Então ele com essa imagem, se ele possibilitou isso, ele falou, ó, por enquanto a medição está ok, não está vendo o descolamento, as pedras estão intactas, dá para operar. Aí foi quando acharam uma das vítimas, aí o trabalho se intensificou naquele ponto, né, para a gente poder tirar o mais rápido possível aquele corpo ali da área quente. Aí durante uma das operações que a gente executou, eu não estou condenando o operador desse equipamento, pelo contrário, eu acho que faltou o quê? A comunicação, que eu sempre vou prezar, qualquer tipo de operação que a gente venha executar dentro de uma área quente. Se eu não me engano, nesse momento aí, já havia sido delimitada uma área de operação pelo DSEA, já havia sido passado que existia um centro de controle, que seria o Rádio Petrópolis, porque a comunicação ia ser feita através da Rádio Petrópolis para todas as aeronaves que sobrevoassem o local. Em um momento a gente teve um conflito de pontos dentro da área quente. A nossa operação ela foi feita uma comunicação através do Patrulha 123, que é da PRF, que é um Augusta, né? Eles aproximaram do local com alguma autoridade para fazer a inspeção. Aí eu comuniquei a eles que a gente estava dentro do ponto quente, na vertical, em determinado ponto. Eles aguardaram a nossa inspeção, deram uma volta mais ampla no circuito. A gente fez a inspeção com o geólogo, a gente retirou a aeronave, a gente direcionou a nossa proa, a gente informou para ele para onde estava deslocando. Eles, no contorno na perna, eles adentraram a esse ambiente por conta da comunicação. Você imagina eles adentrando um ambiente onde a gente se localizava sem uma comunicação dessa. Então o cuidado que a gente preza é isso aí, é a comunicação sempre. E essa pessoa, não estou discriminando, eu só estou querendo que vocês tenham uma autoavaliação, no caso de operar em algum momento desse, onde eu possa ter um controle unificado de operações aéreas. Bom, passa lá para mim, por favor. Travou. Aí o que aconteceu? Esse drone aí, durante uma inspeção, eu tinha uma proa, que é a frente da minha aeronave, orientada pela minha câmera, e de repente esse drone passou lateralizando. Alguém não identifica quando o drone está lateralizando? Ele passou assim, ó. Câmera voltada para a montanha, e ele simplesmente passou na minha frente da câmera, não tão próximo. Quer dizer, ele estava vendo o que estava atrás. Ele identificou se existia alguma outra aeronave remota. Só que nesse momento aí, existiam 3 aeronaves tripuladas circulando no mesmo local. Só que a gente tinha a comunicação e a gente dividia o espaço em quadrantes de operação. A gente ia fazendo um rodízio para determinadas funções que a gente fosse executar. Qual é a ideia de mostrar essa imagem aqui? É criminalizar o cara? Não sei, pô. Não sei se ele pediu autorização. Pelo menos a gente não tinha informação de que eles estavam operando naquele local, naquele momento.
E isso, para algumas pessoas, eu sei que às vezes é importante você fazer um registro, eu sei que é importante a gente estar trabalhando em conjunto para o mesmo benefício, que é o bem comunitário, mas às vezes a gente precisa ter um cuidado nas nossas operações. O que a gente quer sempre informar e pedir, na verdade, é esse, como é que eu posso dizer, não é uma obrigatoriedade, você não me deve informações, mas quando você tiver uma situação dessa, em uma área de necessidade, de emergência, tenta verificar se é profissional ou não. Vou criar o meu aro. Meu aro vai ser criado em cima de quê? Qual é a minha área de atuação? A quem eu solicitei o voo? Quem está referenciado? Quem são os pontos de referência aqui? Bombeiro, aeronáutica, polícia, PRF. Então a questão é justamente essa, é compartilhar a vivência que a gente tem no centro, uma cena de emergência, e mostrar aos senhores que nem sempre o que eu tento fazer é o mais correto. Mas, se houver uma comunicação, isso pode ser compartilhado. Então, se eu posso compartilhar a minha operação com algum órgão que está executando um trabalho, como existia a Defesa Civil também trabalhando no local, próximo à nossa posição, era na igreja de Santo Antônio, aí é um colégio mais abaixo, o cara decolou simplesmente, fez essa selfie, né, do drone dele na nossa operação, e a gente conseguiu identificar, fomos atrás, identificamos de onde ele estava voando. Só que reparem, abordar esse elemento para nós seria complicado, porque a gente tem uma missão, a gente tem uma operação de monitoramento. Se a gente faz isso, a gente para a nossa operação para fazer isso. A gente vai indicar um policial que está fazendo uma outra operação. Supostamente isso não era para ocorrer. Vai que ocorra. Passa batido, não dá nada. Só que foi trotado. Assim como ele, nós tivemos duas abordagens mais significativas, porque a gente estava dentro de uma área, o elemento ele decolou o drone dele na frente da onde a gente estava, só que mais abaixo, a gente estava visualizando. De repente ele subiu o drone com umas 4 aeronaves tripuladas sobrevoando a região. Aí deu para segurar, né? Aí tu vai lá e fala, cara, quem te autorizou? É pergunta simples, quem te autorizou? Sua documentação não tem. Só retira tua aeronave daqui e você trunca. Não tem a intenção aqui de criminalizar, a questão é informar e que ele entenda que dificilmente, por conta daquilo que a gente comentou, às vezes uma selfie, ele é muito mais importante, uma foto, através do like, que ele vai identificar lá quantos curtiram aquela imagem, do que mesmo a responsabilidade que ele assumiu em decolar aquela aeronave naquele ponto. Então, 2 pessoas decolaram a aeronave na proximidade, um se reportou lá como repórter da CNN. Enfim, aonde vai a racionalidade da operação do cara, né? E é isso que a gente tenta passar nas nossas operações para determinados públicos. Aqui uma outra utilização, a questão da chuva, né? Algumas aeronaves elas não são resistentes à água. A nossa operação aqui foi de monitoramento ambiental também, na região de Magé. E de repente a gente se viu na necessidade de fazer uma verificação com um período de uma chuva leve, né? É que aí vocês não conseguem identificar a intensidade da chuva, mas a gente conseguiu fazer esse monitoramento debaixo dessa chuva aí. Então são as utilidades do equipamento que a gente tem que conhecer, não é simplesmente chegar e colocar o equipamento para voar se a gente não tem um conhecimento embasado, senão a gente, com chuva, molhou a bateria, vai sair fumaça. Aí a gente já estava vindo para pouso, mas na verdade é uma questão mesmo de você conhecer. É matriz, Uma matriz nessa tempestade aí? É o 210. Que isso? Aí é que aqui não dá para você visualizar bem, Dá para mas perceber que tá ali. mas a intensidade estava bem forte ali. E voou tranquilo. Aí é uma questão, como eu falei, é uma outra busca que a gente realizou para sentido de informação. Em 2 semanas,
nós tivemos 7 eventos de suicídio na Ponte Rio-Niterói. É que realmente isso não é divulgado, porque senão alguém pode se prontificar a fazer amanhã. Vocês não ouviram falar isso, apesar de estar gravado. Mas a questão é justamente essa, a gente identificar a nossa necessidade de operação em algumas frequências que são grandes. Aí já é uma questão da ponte, né, da prevenção. Mas quando a gente vai para um evento na ponte, a gente já sabe praticamente que a pessoa dificilmente vai estar em condições, mas a gente torce para que sempre esteja na melhor condição possível. E aí mais um óbito, aqui a gente fez a orientação para a embarcação recolheu a pessoa. Isso por quê? Foi aquele pronto emprego que a gente fala, a gente tinha um evento, estávamos na proximidade, o tempo resposta, ainda conseguimos pegar a vítima. Vocês já resgataram alguém com vida numa situação dessa? Ponte de Niterói já. Eu trabalhava, antes de eu vir para o grupamento de operações aéreas, como eu falei, eu trabalhava no sistema de embarcação do CBMR, a gente fazia a prevenção no aeroporto Santos Dumont, para o SAR 20. Aí ali, quando existia esse problema, né, a gente tinha um deslocamento muito mais rápido do que sair de Botafogo para lá. A gente levava em média 3, 4 minutos. E dificilmente a gente às vezes pegava a pessoa com vida. Dependendo de onde ela bate, a altura que ela bate, como ela bate, você está batendo na água, que vai te dar o mesmo efeito do concreto. É alta velocidade. Entendeu? Então você recolhe a pessoa, e enquanto tiver a possibilidade de salvar aquela vítima ali, a gente vai trabalhar. Pergunta. Mas a maioria. Esse pessoal que faz isso, eles pulam do vão central ou de qualquer ponto da ponte? A maioria do meio para o vão central. Porque parece que já tem um cálculo, né? Eu não tenho o sofrimento daquilo. E agora uma situação que é o apoio ao BEMAR, que a gente faz sempre, né? A gente identificando uma vítima, a gente informa a embarcação faz a aproximação, ou o mergulhador, ou o próprio guarda-vidas, ele vai até a vítima e faz o recolhimento do corpo. Aqui a gente teve o cuidado, né, de proteger o rosto da pessoa, mas é só mais a título de informação do nosso trabalho junto com as equipes de mergulho e as equipes embarcadas. E o motivo desse óbito aí foi mais ou menos assim, ó. Caiu. Selfie. Ok? Podem ver que uma roupa de quem estava passeando, e ele resolveu fazer um selfie em determinado Onde é esse lugar aí? Onde é? Tem São Conrado, tem vários pontos. Isso acontece mesmo, não é lenda não, né? Você viu? Da pessoa morrer fazendo selfie. Como eu falei, existe um vídeo, não sei se ainda está no YouTube, o rapaz que fez o próprio vídeo da morte, tipo aquele Face da Morte, A última selfie. igualzinho. Você viu esse que teve a parte de São Conrado, semana passada, no meu quadro, que a óbito entrou no mar para salvar o caralho. Aí é uma outra questão que eu não quero nem comentando nada. agarrado por... Existe uma situação que você tem que avaliar a tua cena. Eu posso ser, mas não estar para aquilo. Não é o momento para aquilo. Eu tenho outros recursos, às vezes, antes de eu me lançar. Então, não pré-julgando o que aconteceu, mas existiam já acionamentos, tanto é que o Águia, a aeronave, ela já estava próxima fazendo o resgate de quem tinha que ser feito lá. E ele simplesmente passou por um sufoco, às vezes, desnecessário. Mas Graças a Deus deu tudo certo e isso que importa. Mas aqui essa questão é justamente até onde vai o nosso limite, né, para poder ter o quê? Um reconhecimento, uma valorização do trabalho, uma selfie, um like. Ser popular. Isso aí é uma coisa que acho que cabe aos senhores repensar e poder transmitir essas informações adiante. Mas tem como colocar algum dizeres assim, risco de acidente? Não, mas mesmo assim o pessoal... Várias praias existem, não existe guarda-vidas neste local e risco de morte. Mas o cara vai lá, o pescador vai lá, desce a pedra, quer colocar a varinha dele, depois é varrido, não sabe.
Aqui algum dizer principal ali, né, que a gente preza na informação e passar a visão, que é além, né, do que o operador local ali, o bombeiro local, consegue visualizar, para justamente evitar que ele entre em uma situação de risco para a própria vida e da condição que enfrenta a atividade. Eu digo sempre que quando você tem um propósito, tem que estar disposto a pagar as etapas do processo. Então, quando você não está disposto a pagar essa etapa, o teu processo, você quer um propósito muito rápido, talvez as respostas, os produtos gerados não sejam os mais adequados nem que você deseja. Então, é justamente isso, poder passar para vocês que existem possibilidades de você trabalhar em conjunto com as nossas operações, desde que venham a respeitar sempre os limites de cada um, assim como a gente vai tentar sempre respeitar o limite de cada operador aqui. Tá ok? Agradeço aí, uma boa tarde. Qualquer questão, pode perguntar, tem um contato aí. A gente está disposto sempre a ajudar e compartilhar, né, essas informações. Eu já prestei consultoria para a polícia uma vez, polícia civil, e eu percebi uma escassez muito grande de recursos financeiros lá para eles. Os drones que eles tinham, eles me disseram, não, o drone aqui a gente fez vaquinha e a gente comprou com os nossos próprios recursos, com os próprios policiais. E a operação que vocês se expõem aí, ela definitivamente é uma operação arriscada, onde tem risco para o equipamento. Como é que é a relação de vocês com a corporação em relação a esse risco? De você bater com uma matriz desse, bater com um fundo, vocês são respaldados pela corporação para uma situação dessa, está tudo bem, eles vão pagar o conserto? Como é que é essa relação de vocês? Bem, então vamos lá. A gente iniciou o processo todo em 2015. Em 2015 a gente tinha a empresa da Rio Drones, que ela forneceu o material próprio delas para nossas operações de salvamento, de auxílio ao salvamento marítimo. Hoje, a gente tem um material que a gente não pensava em ter até 2 anos atrás. A gente iniciou o processo com o Phantom 3 Pro. Depois do Phantom 3 Pro, foram 3 anos depois, quer dizer, durante 3 anos, a Covante operou uma aeronave Phantom 3 Pro. Mas a corporação bancando. Isso por solicitações chegou essa aeronave para nós iniciarmos o nosso trabalho. O que deu mais vulto de trabalho para nós foi a Operação Dengue, no caso, onde nós tivemos o maior diferencial de operações, porque a gente estava operando na praia ainda, e a gente passou a fazer um monitoramento das caixas d'água dentro desse sistema de Operação Dengue. Não sei se alguém acompanhou como é que foi. A gente, em uma semana, a gente fazia trabalho de 3 meses, porque a gente conseguia varrer toda uma área, todo um perímetro, que às vezes o agente de saúde não conseguia fazer durante 3 semanas. Às vezes em um voo, em 3 semanas, o cara não conseguia fazer o monitoramento de todas as casas a nível de caixa d'água, entendeu? Então isso economizou para alguém e não nos trouxe nenhum tipo de benefício, recursos. Quer dizer, a gente continuou com aquele equipamento durante 3 anos. Logo depois nós conseguimos, através de uma outra verba, uma verba extra, uma aquisição de um Phantom 3 Advanced. A primeira missão dela foi o monitoramento para a Secretaria de Obras do trecho do arco metropolitano. Então, assim, o que a gente tenta fazer é manter o que a gente tem funcionando. Então, os recursos maiores é para manutenção. Só que tudo tem um desgaste. Você praticamente voa 2 baterias por dia, porque a gente executa TORs. São os treinamentos diários, né, operacionais diários. Então, se você não treinar para ficar bom, De nada adianta. isso aqui, quando tu abrir lá a caixa, faz isso, tu congela. Porque tu está operando um equipamento aí que está em torno de 400, 500 mil hoje, um conjunto desse. Um erro, uma má configuração, um mau entendimento do uso dentro de uma área de operação, uma má avaliação, acabou, você pode pôr tudo a perder. Então, o que a gente faz hoje e tenta manter é a manutenção em dia, as aeronaves funcionando da melhor forma possível, o
cuidado que a gente tem com o material pós-operação é essencial. A gente opera muito em ambiente fogo, fuligem, maresia. Então, praticamente, se você fizer um equipamento desse durar 3 anos, pô, já é o Deus do drone. Porque o uso é constante, o desgaste é muito grande. Então, a questão é, a gente conseguiu esse material, que é o Matriz, através da intervenção federal, o GIF, e um Matriz, o Mavic 2 Duo, a gente conseguiu através de um TAC. Sobre essa questão da maresia e fuligem, como é que é a manutenção que vocês dão no equipamento depois da operação para minimizar o efeito dessas coisas sobre o equipamento? Como que faz? Não tem milagre. A questão é justamente você entender o ambiente que você trabalhou, por quanto tempo. Você tem lá o contagiro, né, que é a hora de operação. Você tem um período, a gente estipulou um período de 60 horas em ambientes normais. Quando a gente opera, a gente já iniciou o processo de lubrificação. Usa o que? Álcool isopropílico? Não, lubrificação. A gente não está falando de limpeza. O álcool isopropílico é muito bom. Sim. Quando a sua aeronave caiu no mar e a gente faz uma submersão. Que a gente tira tudo o grosso da maresia. Depois faz uma lavagem em água corrente, normal. Por quê? O álcool isopropílico ele também resseca o material. E algumas peças são de silicone ou um plástico mais maleável. Então esse ressecamento pode danificar também toda a estrutura, não só interna, mas a estrutura também que suporta ali. Como aqueles LEDs ali, são mais fáceis de ressecar. Mas a lubrificação, qual o material que usa para lubrificar? Tough Glide. Qual? Sim. Tough Glide. É um óleo de lubrificação. A lubrificação, para alguns aqui, pode ter um entendimento diferenciado. Para nós, a principal parte é onde tem um atrito. E o atrito é o rolamento do motor. Sim. Então, a Tough Glide agindo direto no ponto. Não, ele vem tipo uma seringa, você pode ir o e-mail. A gente adquiriu há pouco tempo mais uma etapa para justamente a lubrificação. Aí se você falar, eu preciso fazer uma limpeza. Ele sempre recomenda esse negócio você aí. abrir a tua máquina, fechar a sua máquina, qual o desgaste que você está dando no material também. Até porque aquelas garras, dependendo da situação que você vai abrir, não tiver o material adequado para utilizar na abertura, você vai danificar aquele engate. Eu ia perguntar se o senhor mencionou sobre a criação das subseções e hoje em dia tem apenas 4 profissionais. O senhor mencionou sobre o uso de apenas 4 profissionais fazendo esse trabalho dentro da corporação. Eu trabalho só no fiscal. Haverá um plano Com 2 brigadistas de combate a incêndio florestal para fazer fiscalização de 5 unidades. Pega ali Nova Iguaçu, Caxias, Guatimirim, Petrópolis, Teresópolis. Então vamos lá, a estrutura é militar da corporação. Então a gente tem tudo incluído aqui inteiro. A gente beneficiou alguém. A gente deu uma certificação, a gente deu um brevet, como é que a gente fala? A gente especializou aquele militar para aquela função. Ele pode não exercer aquela função, foi como eu falei. A minha qualificação é marítimo, é embarcação. Eu estou piloto remoto. Back from the dead.